Você sempre foi um crítico ferrenho, né? No discurso e na prática, dos privilégios, né, que a classe política tem, como penduricalhos e verbas. No Senado tem várias, tem aluguel de imóvel para escritório, tem verba para locomoção, hospedagem, combustível, passagem, segurança privada, o passaporte diplomático, que eu estou colocando aqui como privilégio, mas não sei se é ou não é, depois você me diz. Gasto com correio, auxílio moradia. Você já tem uma definição em relação a isso, caso eleito? Se você vai aceitar essas verbas, como é que você vai fazer para compor o seu gabinete? Bom, é claro que eu vou recusar uma série de privilégios que hoje são para os senadores, mas nem tudo é privilégio. O senador Regufe é o senador que abriu mão de praticamente tudo. Ele só tem 5 assessores e ele tem um carro, mas ele é o senador de Brasília, do Distrito Federal. Ele sai do Senado e ele visita de carro Brasília inteira. Um senador do Amazonas, do Pará, do Mato Grosso, ele não pode abdicar dos gastos de transporte, para ele poder ir para o interior, para ele poder visitar, para ele poder interagir. Há, portanto, uma diferença entre um senador e outro. Mas há uma coisa assim no Senado que se comenta muito pouco, que é o plano de saúde do senador. Vocês talvez saibam, mas grande parte das pessoas não sabem, que um senador pode pendurar na conta do Senado qualquer gasto no melhor hospital do Brasil, seja o Einstein, o Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, com ele, com a sua esposa e com seus parentes de primeiro e segundo grau. Ele pode colocar os irmãos, os filhos, a mulher. E, portanto, se a conta der 10 milhões, o Senado vai ressarcir. Isso é o maior escândalo que tem dentro do Senado. Você acabou de citar aí, né, que vivem no Olimpo. Isso é um exemplo bem claro de como, né, é diferente da gente aqui. Porque a maior parte da população está no SUS. A classe média se protege nos planos de saúde. Por que um senador não paga o seu plano de saúde? Por que esse plano de saúde imoral... Você acha que há espaço para esse tipo de debate sendo eleito? Ah, mas eu vou incomodar, eu vou para cima. Para que você precisa de um carrão? Compra um carro. Aluga um carro, compra um carro à prestação. Sabe, tem coisas... Agora, a questão de transporte, eu não vou poder abrir mão, porque chegando lá, serei senador de um estado que tem imensa... Agora, eu vou lutar por uma coisa. Outra coisa que é pouco abordada lá no Senado, o custo da passagem aérea dentro da região amazônica. Eu fiz um estudo, ainda era deputado, das práticas de subvenção do transporte aéreo nos Estados Unidos para o Alasca, na Rússia, de Moscou para Vladivostok, e na Austrália. E o Brasil é o único país de dimensão continental que não subvenciona o transporte. Você sai daqui para o Nepé, vai gastar, agora nem está tendo voo para o Nepé. Mas se você gastava R$ 2.400 se comprasse a passagem com um mês de antecedência. Quer ver injustiça maior com o povo do interior do que o custo da passagem aérea, principalmente os municípios mais distantes? Tem que lutar para mudar essa realidade. Ah, não, mas nós fomos contra a subvenção. Tá, mas se os países mais capitalistas do mundo subvencionam socialmente o transporte aéreo, há uma razão social que predomina. Que é um caso à parte, então, nós precisamos entender. Eu aprendi que há exclusão pela geografia. Tem exclusão de gênero, tem exclusão por etnia, mas há exclusão pela geografia. Morar em Ipixuna, morar em Envira, morar no Japurá é muito diferente de morar aqui em Manaus. Quanto um doente, eu vi casos dramáticos, pessoas que venderam todos os seus bens, venderam colchão, televisão, para bancar a vinda de uma filha aqui para um tratamento no SECOM. Tem outro problema, o clientelismo dos prefeitos, não todos, para não ser injusto, que eles escolhem quais aqueles pacientes que precisam vir para tratamento e os outros, porque são adversários, ou de família adversários, ficam na fila e se não derem o seu jeito não podem vir para cá. Eu sei, porque quando fui agricultor, a minha primeira esposa já falecida, ela adoeceu e teve uma doença grave e eu só tinha uma vaquinha com um bezerrinho. E eu tive que vender aquela vaquinha para poder bancar a passagem dela. Então, eu queria colocar para vocês que eu trago dentro de mim essa alma interiorana. Eu vi muito sofrimento. Eu era de uma família em São Paulo que o único irmão da minha mãe era um médico, tio Sérgio. Minha mãe ligava para ele, era um médico da família na família. E dizia, Sérgio, a Luciana não está bem, o Luiz está bem. Meu tio ia lá tratar da gente. Cheguei em Vira, não tinha um técnico de enfermagem, Daniel. Não tinha um enfermeiro. Médico era um sonho.
Eu vi gente morrer de tétano, porque não tinha antitetânica, mordida de cobra e não ter o soro, sarampo. Eu tinha saído de São Paulo e a gente via crianças morrendo de sarampo. Mas o mais triste é que Melhorou não mudou muito. tanto, né? Não mudou tanto, a ponto de que a gente não tinha, agora na época da Covid, nenhuma UTI no interior do estado, né? E aí vamos dar ao governador atual a positividade dele ter começado como assim não tem, né? Ele já fez várias UTIs, não faz sentido não ter, né? Aliás, eu vou ser sincero, tá? Eu não... As UTIs, para serem verdadeiras UTIs, elas têm que ter hemodiálise. Isso é um conceito técnico internacional. Quase e elas sem hemodiálise, né? elas são semi-UTIs. Aliás, o Amazonas, e não vou culpar o atual governo, isso vem de longe, é uma sucessiva, e piorou muito depois da Maus Caminhos. A saúde do Amazonas não era uma maravilha, mas depois da Maus Caminhos ela degringolou e nenhum governo conseguiu até hoje colocá-la no lugar, nos trilhos, né, como se fala em linguagem popular. Mas no Amazonas não temos transplante renal. Lá no pequeno estado do Acre, em Rio Branco, se tem transplante renal há mais de 15 anos. O Amazonas teve e parou. Não houve continuidade. No Amazonas não há transplante de fígado. Lá em Rio Branco, no pequeno estado do Acre, há transplante de fígado. A estrutura do Hospital do Câncer de Porto Velho, que é o chamado Hospital do Amor, é 4, 5 vezes maior e mais resolutiva que a estrutura do nosso SECOM. Eu não estou reclamando da direção do SECOM, porque houve toda uma... Nós estamos ficando para trás em tudo. Nós estamos realmente ficando para trás em tudo. É impressionante. Está faltando remédio. Tem pessoas... E isso não é do atual governo apenas. Isso vem do governo do Omar para cá. A saúde é um desastre. Agora, gestor de saúde tem que ter compromisso com a saúde. Ele não pode ter compromisso com grupos privados. Ele tem que ser comprometido com a saúde popular. Ele tem que conhecer o SUS. O atual secretário de Saúde, ele é um homem que veio da iniciativa privada, não tinha a mínima ideia do SUS, ele está aprendendo agora o que é o SUS, ele não sabe a hierarquização, não sabe os princípios do SUS. Se você não conhece o SUS, como ele é organizado, como ele é gerido, você vai para uma secretaria fazer de conta. Então, mas não é um problema atual, é um problema que não foi resolvido ainda. Eu queria levar um pouco para a discussão nacional, porque hoje é um dia muito importante, né? Sim, Daniela. 200 anos da independência, é o nosso dia cívico. Uma de e azul, o Brasil, outra de verde. e o Brasil está assim... De verde também. Eu esqueci, esperança. E o Brasil, assim, numa tensão, eu não sei, minhas colegas aqui, você pessoalmente, mas eu fiquei acompanhando o noticiário durante o dia, assim, meu Deus, será que vai ter alguma coisa? Enfim, é um clima tenso, né? Então eu queria trazer essa discussão e te perguntar o seguinte: você é apoiador do Ciro, né, do seu partido, mas aparentemente vai ter aí um segundo turno, aparentemente, entre Lula e Bolsonaro. Caso você seja eleito, qual é o seu posicionamento em relação ao Bolsonaro, se ele conseguir a reeleição, ao Lula, se for eleito, e ao Ciro, caso consiga aí a façanha de... Eu queria só aproveitar para pontuar, nessa pergunta da Dani também, que era a minha pergunta sobre isso. Não era essa a minha pergunta. É que na pesquisa recente que saiu para Senado, quando você vê o cruzamento das intenções de voto, os seus eleitores são... quase 50% votam no Lula e quase a outra metade vota no Bolsonaro, um pouquinho ali vota no Ciro. Então, você tem eleitores nesses dois campos, né? Já para complementar aí a pergunta da Dani. Pois é, eu sou daqueles que não têm obrigação de decidir antes da hora de decidir. Eu agora estou focado na eleição para o Senado, defendo o nome do Ciro, mas respeito as opiniões diferentes. Sou profundamente crítico de erros do atual governante, mas também de erros do passado. Não há nenhum santo, não há nenhuma pessoa perfeita. Confundem o Ciro pelo temperamento, mas não pelo caráter. Às vezes você tem uma pessoa de temperamento difícil, mas de bom caráter. Às vezes tem uma pessoa de temperamento dócil, lindo, maravilhoso, e péssimo caráter. Mas não sei se o Ciro vai conseguir superar isso, mas enquanto ele estiver, estarei com ele. Mas hoje mesmo encontrei vizinhos meus, né? Consegui caminhar hoje, fazia tempo que eu não conseguia, e encontrei 2 vizinhos que são eleitores do Bolsonaro, né? E conversei com uma
professora que foi clara, eu sou eleitora do Lula. Eu preciso, primeiramente, respeitar o fato de que a decisão é de cada um. E quando chegar ao segundo turno, eu vou fazer a minha reflexão. Se o Ciro for para o segundo turno, eu vou estar com ele. Se ele não for, eu vou fazer a minha reflexão para tomar uma decisão. E eu não vou antecipar essa decisão, não preciso antecipar, eu tenho que ficar com o Ciro. A mesma coisa, a minha candidata ao governo é a Carol. Eu vou trabalhar para que ela vá para o segundo turno. Aí, não, mas se ela não for? Se ela não for, é um outro cenário. Me pergunta lá no segundo turno, né? Aí vocês vão me perguntar no segundo turno, se eu puder responder como senador. Será mais difícil responder como senador do que como não senador. Que é que vai e volta para a pergunta da Dani, né? A Dani já está projetando você no Senado e um desses dois aí na presidência, né? Você já chegou a traçar esses cenários na sua cabeça? Assim, como é que eu vou me posicionar? Eu pretendo agir no Senado exatamente como eu agi na Assembleia, com independência. Independente de quem for eleito, o que for bom para o Amazonas e para o Brasil, eu vou apoiar. Eu não consigo fazer oposição por oposição, nem adesismo por adesismo. Isso é uma coisa que não me habita, me fere. Então, eu vou ter que apoiar aquilo que eu entendo que é bom para o nosso Estado e me contrapor aquilo que é ruim. Por exemplo, esses decretos que vieram do governo federal, eu me admiro que esse mesmo candidato aí que quer minerar em terra indígena não tenha se posicionado, já que ele é tão amigo do presidente da República, por que ele não colocou: presidente, eu não aceito isso, o senhor tem que mudar. Não, docilmente, ele ficou dando desculpa esfarrapada. Olha, não dá. Um político tem que defender, em primeiro lugar, o interesse do povo. Ele não pode defender, em primeiro lugar, o interesse de outro político. Então, o senso de lealdade dele está distorcido. O senso de lealdade é com o coletivo, ainda que ele desgoste o seu aliado. No primeiro momento, no diálogo, conversando. Se ele não convence, ele coloca de público: sou aliado do político tal, mas divijo e não. Daí a diferença da posição do Chico Preto, que teve pelo menos a hombridade de se colocar a favor da Zona Franca, enquanto aquele que tem muito mais intimidade com o presidente, que poderia usar essa intimidade para se impor, ele apenas ficou cordeirinho, aceitando um processo que é muito ruim para o nosso Estado. Então, a minha posição eu sempre me considerei muito mais, de um político de posicionamento do que... E aí vamos para frente. Presidente que for, se for o Ciro, do mesmo jeito. Se o Ciro propor uma coisa que eu não concorde, que seja ruim, eu vou divergir. Se eu não puder votar contra a orientação do partido, eu vou me ausentar da votação, mas eu não irei votar naquilo em que eu não acredito. Hipótese alguma.